Não sei vocês, mas toda vez que eu assisto um vídeo do Chico, ou uma história do Chico, ou um documentário do Chico, eu me emociono bastante. A psicosfera desse espírito é algo que não dá para nós escrever. E talvez daqui a muito tempo nós vamos saber quem de fato foi esse espírito. Ele hoje então tem a ver com nós vamos sentir lá no teatro lá com o Chico, né? A psicosfera. Para que nós possamos falar sobre o assunto, vamos nos ater à obra do André Luiz. Toda a obra dele, esses 13 livros que ele retrata, vamos explicar para conosco. Né? Então, o André Luiz nos mostra que a psicosfera ele é uma camada psíquica que envolve toda a crosta terrestre. E André Luiz, uma das suas primeiras visitas à crosta terrestre, em Santo, ele ainda como estudante, ele não tinha ainda dominado ainda a técnica da meditação. E ele precisava, junto com seus colegas, do seu mentor, para vir reto, de um transporte. Ele conta na obra que, ao se aproximar da crosta, quando estava atravessando essa camada psíquica do seu cérebro, o veículo começou a ter uma grande turbulência. E ele olhava para fora do veículo e via raios, imagens de figuras monstruosas, um odor fétido, e ele, curioso, pergunta ao seu mentor e o mentor responde a ele. Que era isso? E o mentor responde, então, que era a emanação fluídica dos pensamentos, dos sentimentos e da vontade de todos os encarnados e desencarnados, e ainda são ligados à matéria. Até que nós possamos, então, aprofundar um pouquinho, vamos pegar algo que nós somos tão acostumados e acessamos diariamente. Todos os dias, todos nós acessamos a rede mundial de internet. Quem de nós aqui não sabe usar o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, usar um e-mail, fazer uma pesquisa correta? E na internet nós precisamos de um aparelho que possa codificar as mensagens, os textos, as imagens, os áudios, os vídeos. A gente precisa de um celular, um tablet, de um notebook. Hoje em dia até as televisões, as geladeiras têm acesso à rede de internet, mundial de internet, né? E na internet nós conseguimos localizar tudo que nós fizemos. Qualquer assunto. Você pode fazer um teste. Bota lá, sei lá, formiga. Uma infinidade de assuntos sobre formiga. O que você quiser achar na internet, nós vamos botar. Qualquer coisa. E a internet ela começou a se desenvolver em meados da Guerra Mundial. Os inimigos, os nazistas, os aliados, queriam conquistar ou pegar os códigos de guerra dos seus inimigos, né? E quando terminou a Guerra Mundial, então, a internet ela foi um fator predominante do mundo globalizado, ou seja, para que todos nós tivéssemos acesso à mesma informação. Então, hoje, em qualquer parte do mundo, a mesma informação que você tem aqui agora, qualquer pessoa pode ter em qualquer parte do mundo. Esse é o conhecido mundo globalizado. Portanto, a internet ela nos conecta a todos nós em qualquer parte do mundo. Ou seja, qualquer vídeo, qualquer texto, qualquer imagem que eu tenho acesso aqui, qualquer pessoa vai ter em qualquer canto do mundo. E nós alimentamos a internet. Tudo que está lá, ela é alimentada por todos nós. Porque a todo momento nós estamos postando fotos, imagens, textos, né? E fazendo consultas. E é tão importante, a internet também ela pode nos conectar com qualquer pessoa do mundo. Ou seja, qualquer pessoa do mundo ela pode me achar. Através das mídias sociais, através do e-mail, através do WhatsApp, ou seja, em qualquer canto do mundo nós somos localizar alguém pela internet. A Deus nos mostra que tudo na Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Portanto, tudo que nós temos aqui no mundo físico é uma cópia do mundo espiritual. Deus nos mostra quando ele já está, da doutrina que sabe, vai ele chega então no nosso lar, espiritual, muito recebe os espíritos das mãos olheiras. E que essa vida está muito vasta. E que o estágio ele vai na aula. Então, depois de que ele havia desencarnado pelo suicídio direto, depois de recuperado fisicamente das pessoas feridas do câncer havia nele, ele já estava
estudando já, mas às vezes ele não poderia ser considerado um morador da colônia nosso lar. Então, toda vez que ele queria passear, ir a algum lugar na colônia, ele precisava da companhia do seu enfermeiro Isis. E, sob forma no hospital. Por quê? Porque na colônia nosso lar, uma psicosfera onde os moradores da colônia, os moradores, acessam uma psicosfera de ânimo, de esperança, de vontade de aprender, de vontade de servir. Os moradores da colônia nosso lar, pelo que retrata a primeira vez, já se ligaram do eu e hoje acessam de nós. Então, o André Luiz já estava trabalhando há bastante tempo, já nas câmaras de regeneração, já tive boas horas, mas ele não poderia ser considerado um morador da cidade de Suárez. Depois de bastante tempo, depois de muitos bônus horas, então o André Luiz consegue adquirir, já com méritos, consegue a permissão dele visitar o quê? A sua casa. Porque o André Luiz, ainda ligado à sua última personalidade, os nós sabemos, né, que o André Luiz não continuou, cientista, Carlos Chaves. Então eu queria saber como é que estava a sua esposa, como é que estavam os seus filhos, o seu consultório, ou seja, a sua vida no terra. Ele estava muito ligado a mim. E essa vontade de saber, de interagir, de estar conectado aos filhos, a esposa, poderia mexer com toda a atmosfera da família do nosso lar. Então ele recebe essa autorização, depois de bastante tempo, e ele chega lá na casa, que era dele, ele encontra uma reunião da sua esposa, que era a esposa, né, encarnada, dos filhos, né, papás, que era bebezinho, encarnou, da menina, que era uma criança, e ele veio lá no menino, que era uma moça, que estava, né, muita saudade do pai. Só que eu não consigo me lembrar do rosto dele, mas no meu pensamento, no meu sonho, eu sei bem o nosso encontro. E o rapaz, que é o irmão dela, chama a atenção dela, minha irmã, por que trazer essas lembranças agora que nos machucam tanto? E é pergunta para o Alberto, ele pode escutar e ele tomou um lugar. Nos ama, cuida de nós, e ele pode ficar chateado ao ver esse comentário. E a mãe também repreende a filha, né? Eles não tem porquê, naquele instante, ela trazer essa informação, querer falar assunto, porque poderia magoar o seu companheiro, Alberto, que estava passando por uma grave enfermidade. E nisso, então, o companheiro atual dela desses estados e vai ter lá uma reunião com eles. E ele senta bem no meio, ele abraça a esposa e os filhos, né? Bem contente, eles brincam e dão risada, e André Luiz presencia. Imediatamente, André Luiz é tomado por orgulho, né? Por ódio, por raiva. Como assim que alguém tinha tomado seu espaço no seu lar, na sua casa? Como assim seus filhos já nem se lembravam mais do seu rosto e agora estavam amando um outro que não era ele? E aquela companheira de uma vida apaixonada por um outro que não era ele. A sua mente, então, o leva imediatamente para as suas companhias. Só que André Luiz já tinha muitos méritos. Havia já trabalhado bastante, tinha muita ajuda. E seus amigos, os mentores da Colostar, vibram em direção dele. E André Luiz consegue, então, ter a sua lucidez e perceber que ele não estava mais encarnado. Que aquela não era mais a sua esposa, que eles não eram mais os seus filhos. E que aquele rapaz que estava lá, tomando o seu lugar, era uma ferramenta de auxílio. Que a providência divina havia colocado no seu lugar para cuidar da sua esposa, que é a esposa dos seus filhos. Como ele era médico na última encarnação, trata o companheiro da sua esposa, por isso muito se recupera. E André Luiz, então, se despede daquele que era o seu lar, que era a sua família na terra, e volta para a colônia. E lá, nos portões da cidadela, todos aqueles do qual ele já tinha criado um vínculo estavam aguardando, com o coração aberto para felicitá-lo, né? Pois agora ele poderia ser considerado um morador da colônia do lar. Por quê? Porque André Luiz, então, havia se desvinculado das necessidades materiais, da sua vida material, e ele poderia agora acessar a psicosfera da colônia, que é uma psicosfera, como eu disse, de renovação, de esperança, de vontade de aprender, de servir. E a colônia nosso lar dos moradores é uma colônia de transição para aqueles que estão se preparando para uma transição. Imagina uma colônia onde todo mundo estivesse pensando em ódio, vingança, em ciúmes, em vibrações baixas. Como é que seria essa preparação? Correto? E detalhe importante, ele relata também no nosso livro Nosso Lar, que no início da colônia
Era permitido que os moradores da colônia pudessem se alimentar com alimentos mais sólidos. Porque todos nós, quando nos encarnamos, temos aquela sensação aí, frio, a sede, a fome. Então era permitido que os moradores se alimentassem com alimentos mais sólidos. Só que o que acontece? Na colônia não era fabricado esses alimentos. Então, os moradores estavam vibrando lá na zona do Brasil em busca de alimentos mais sólidos. Estavam transformando a psicosfera da colônia em uma verdadeira psicosfera umbralina, em busca de alimentos. O que o morador tem que fazer? Expulsou aqueles moradores mais recentes, que realmente queriam o consumo desses alimentos, e proibiu completamente o consumo de alimentos na história da colônia do nosso lar. Então, as pessoas passavam, não tinha sensação de fome, tomar água purificada e a sopa política, né? Então, o livro e o filme retratam no meio. A Bíblia também nos mostra, pessoal, quando ele estava numa das suas primeiras missões na Terra, mais precisamente no Rio de Janeiro, no livro Missionários à Luz, ele estava numa manhã de domingo observando as pessoas indo, vindo do trabalho, pegando o bonde, pegando o ônibus, pegando o metrô. E ele percebeu que para cada pessoa que estava na pressa do dia a dia, ou passeando, andando ou se locomovendo pelas ruas do Rio de Janeiro, havia 5, 6 afinidades encarnadas que acompanhavam cada encarnado. E cada vez admirando ali, o seu mentor percebeu que chegou e disse: André, se os encarnados percebessem o quanto todos nós estamos interligados uns com os outros como verdadeiras teias de aranha. Pegando essas informações, e quando nós percebemos que através da internet todos nós podemos estarmos conectados uns com os outros, nós vamos perceber que a psicosfera nada mais, nada menos do que a internet dos espíritos, vamos dizer assim. Aonde todos nós, encarnados e desencarnados, nós não precisamos de um aparelho físico, de um celular, de um smartphone, de um notebook, de um computador para acessar a internet. Basta nós pensarmos, basta nós sentirmos e exercermos a nossa vontade. Toda vez que estamos pensando, toda vez que estamos sentindo, exercendo a nossa vontade, estamos enviando correntes eletromagnéticas que alimenta a psicosfera e também faz com que ela nos alimente, de acordo com o nosso estado vibracional. Se eu estou com uma emoção, por exemplo, um desequilíbrio na emoção raiva, por exemplo, aconteceu alguma coisa que eu senti ódio, raiva, e eu não consigo me desvincular rápido dessas vibrações, eu me conecto na psicosfera, vou alimentar ela, esses sentimentos, nossos pensamentos, exercendo minha vontade, e sou alimentado automaticamente. E detalhe importante, da mesma forma com que eu posso acessar qualquer pessoa pela internet, a psicosfera também nos conecta com encarnados e desencarnados que são no mesmo estado de forma. Por isso, que eu estou emitindo sensações, pensamentos, sentimentos de raiva, eu fico sendo alimentando e sendo alimentado por essas sensações. E atraindo encarnados que também pensam dessa forma. Portanto, se eu não me ver livre logo desses pensamentos, eu vou acabar muito em sintonia e acabar discutindo, brigando com qualquer pessoa que seja eu sim me traga no vida. Estou no trânsito, qualquer uma fechada, uma buzinada, fazendo que eu me irrite, fazendo que eu possa botar o dedo para fora, entender? Se eu estou no trabalho, alguém me contraria, se eu chego em casa, se eu contrariar, acabar discutindo, brigando. Se eu estou miserinho com a emoção de tristeza, por exemplo, só emitindo pensamentos, sentimentos, exercendo minha vontade de desânimo, de melancolia, de tristeza profunda, estou alimentando a psicosfera e sendo alimentado. E me conectando com encarnados, lembrando essa mesma onda vibratória. Portanto, se não me ver livre, rápido desses pensamentos, o que vai acabar acontecendo? Eu vou aprofundando esses sentimentos, pensamentos, de melancolia, de desânimo, e acabo entrando na depressão profunda, ou até mesmo sofrer uma forma de obsessão. Muito importante de compreender o quanto que a psicosfera ela influencia em nossas escolhas, livre-arbítrio,
Porque, como a palavra diz, ela influencia, mas ela não pode nosso livre-arbítrio. Portanto, nós influenciamos uns aos outros e somos influenciados uns aos outros, através dessa conexão que nós temos. Mas, nenhum momento, nós estamos tolhidos do nosso livre-arbítrio. Ou seja, todas as nossas escolhas dependem da nossa vontade. Nós as exercemos. Nem Deus, que é o nosso Pai Criador, ele escolhe o nosso livre-arbítrio. Portanto, meus irmãos, quando nós falamos ou pensamos como que nós podemos influenciar e sermos influenciados, depende muito do nosso estado psíquico. Depende do quanto nós realmente compreendemos a importância de controlarmos, então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que nós possamos exercer a nossa vontade em mais mundos e mais em terra. Muito importante, e que André também nos mostra bastante em suas obras, que, de acordo com o que nós estamos sentindo, de acordo com o que nós procuramos agir no nosso dia a dia, construímos a psicosfera que nos circunda. Quem de nós que não esteve já, por exemplo, um dia tumultuoso, um dia ruim, um dia pesado, cheio de problemas, carregado, e que nós chegamos, por exemplo, na casa espírita, nos sentimos tão aliviados. Que sensação boa. Olha, eu cheguei aqui cheio de problema, muito carregado, e agora estou me sentindo tão bem, estou me sentindo mais leve, então mais um pouquinho. Por que será que no nosso dia a dia nós ficamos tão carregados, tão preocupados, nós chegamos na casa espírita e sentimos mais aliviados? Ou quantas histórias nós ouvimos do Chico Xavier que as pessoas chegavam a 200 metros da casa do Chico elas se desabavam no choro, como possível. Chico Xavier era só amor e caridade. Ele vivia 24 horas para amar e fazer bem aos outros. E coisa alguma ele pensava que pudesse ser algum tipo de transtorno para alguém. Então ele amava muito a sua pequena Pedro Leopoldo. Só que as pessoas iam fazer vigília na sua casa em todas as partes do Brasil do mundo. Era uma multidão fazendo vigília. E aquilo já estava trazendo constrangimento, problemas para a cidade dos moradores. E o Chico então se preocupava com aquilo. E por que será que as pessoas iam fazer essa vigília? Por que será que as pessoas vinham de todas as partes do mundo, do Brasil, e ficavam lá 24 horas seguindo o Chico? E choravam na sua presença. Até hoje, como eu disse no início, quantos de nós que vai ver um vídeo do Chico ou alguém falando uma história do Chico, nós nos emocionamos? Porque a psicosfera não é estática. Nós podemos moldar ela de acordo com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa vontade. Está a psicosfera dentro do nosso lar, da nossa casa, do nosso... Como está a psicosfera que eu acesso quando eu estou sozinho, pensando, meditando? Será que eu me preocupo com o que realmente eu estou acessando? Então, as características nossas, como espíritos imperfeitos nós somos profetas do mal. Nós somos apaixonados e viciados por tudo que o mundo material tem nos oferece. Agora está rodando uma novela em que milhões e milhões de pessoas estão conectadas, curiosos para saber quem é que matou o Odete Roitman, né? Então vou repetir a frase: quem matou o Odete Roitman? Não é quem fez carinho da Odete Roitman, quem ajudou ela, quem perdoa ela, quem foi urgente para ela, não, é quem matou o Odete Roitman. E as pessoas ficaram conectadas, e elas, fora da horário da novela, elas olham umas páginas de jornal, os repórteres, que todos estão falando e levantando curiosidade de quem é que matou ela. Quando nós estamos em casa assistindo uma televisão, ou seja, uma novela, nós temos que assistir um repórter. E o que passa no repórter? A situação no mundo, as guerras biológicas, quem é esse aqui, quem cojar esse aqui, quem é esse aqui, quem cojar esse aqui. A violência dos seres humanos, a solução. Mas eu não quero assistir uma televisão, eu estou ali com música.
Quais são os teores, as músicas que fazem os grandes sucessos hoje? Músicas que retratam a toxicidade do corpo masculino e feminino. E se não é uma música que trata a toxicidade do corpo, são músicas que oferecem, seja, ela me deixou, ela me traiu, ele me traiu, eu estou chorando, não aguento mais saudade, eu me esquecer. Quando quem de nós que não se titular do da verdade? Ou seja, se o companheiro ele tem um pensamento que não precisa de nós vivemos muitas vezes para impor a nossa vontade. A nossa escolha. Portanto, como espíritos que nós somos viciados, agarrados nos atos materiais que atendem essas necessidades do corpo e que inflam as nossas paixões, os nossos vícios. Portanto, irmãos, desenvolver uma atmosfera que nós possamos acessar, como nós vamos acessar na casa espírita, ela dá muito trabalho. Ela exige muito de cada um de nós. Exige muita renúncia, muito sacrifício. E nós, na nossa grande maioria, não estamos dispostos aos sacrifícios. Porque em vez de quem matou o Led Zeppelin, nós conseguimos ler um livro, ouvir uma palestra edificante. Ao invés de escutar música de livro, nós ouvimos uma música. Da só que para a maioria nós somos dispostos a renunciar aquilo que fomenta o nosso vício, nossas paixões, por troca de uma vida de mais renúncia. Quando o Frank e o Marcelo cantaram Santa Casa Santa, eu um coro, né? Um coral aqui, falando de uma apresentação tão bonita. Eu gosto que as meninas vão no Bonó fazer uma palestra, estavam lá nos motivos a cantar, então, por causa delas, nós já estamos cantando junto com os guris. Eles tocam já e um livro com as músicas para poder cantar lá no Bonó. E quando nós estamos cantando, nós estamos acessando uma psicosfera muito elevada. Toda vez que nós vamos na casa espírita, nós vemos uma vontade de aprender, de servir. Nós falamos baixinho, nós falamos em Jesus, nós nos abraçamos, nós nos damos beijinhos. E isso mexe com o nosso pensamento, nossos sentimentos, faz com que nós nos sentimos mais leves dessa forma. Né? Mas enquanto saímos da casa espírita, como nós estamos agindo? Será que fora da casa espírita nós também estamos falando de Jesus? Será que fora da casa espírita nós também estamos falando baixinho? Será que fora da casa espírita nós estamos colocando à disposição de servir? Qual a psicosfera que eu quero modelar, que vai me secundar, vai ficar ao meu entorno para que eu possa acessar? Porque aqui, quando nós estamos cantando juntos, nós acessamos a psicosfera. Todos nós, juntos, construímos a casa espírita, nós também psicosferas dos mentores espirituais. Toda vez que eu faço uma meditação dentro da casa espírita, uma prece, as vibrações que nós recebemos são vibrações que nós não soubemos como descrever, nós não sentimos. Mas essas vibrações, elas podem ser sentidas em qualquer lugar que eu vá. E nós, como espíritas, temos o dever de mudar a psicologia necessária, hackeamos a nossa sociedade. As obras espíritas nos mostram muito valor por trás desse assunto. A ONG diz que, por causa dessa migração em massa na lista planetária, ou seja, essa grande leva de espíritos que já estão encarnados, né, nós vamos um planeta se basear no brincadeira. O melhor lugar para sair do mundo hoje é esse.
é um grau. Se nós não se lê, dá para descansar. E a terra? As obras do Espírito nos mostram que já estão em nós. Muitos disso ainda estão encarnando a milhões, talvez milhões de espíritos já acostumados, eles estão há milênios morando em Paris e geração. E esses espíritos são espíritos propensos ao bem. Esses espíritos, se você chegar nele e disser o seguinte, meu irmão, vamos ali fazer uma fofoca? Ele dizer, não, meu irmão, estou fora, não quero. Olha, vamos ali, vamos xingar uma pessoa aqui comigo? Não, meu irmão, estou fora disso aí. São espíritos já acostumados já com outra pessoa séria. E eles receberam em Jesus a missão de transformar, de moldar a camada psíquica do nosso homem. Nomes como Platão, Sócrates, Chopin, Einstein, todos os grandes nomes da Terra, da ciência, das artes, da filosofia, da religião, já estão e vão chegar muitos outros. Mas o trabalho de formiguinha que cada de nós tem que contribuir com a regeneração do planeta, com a nossa regeneração. Começando pela educação dos nossos pensamentos, com a educação dos nossos sentimentos, para que nós possamos exercer uma vontade aonde o egoísmo, o orgulho não faz tão mal. E que nós possamos, quando nós vamos pensar, sentir, exercer essa vontade, pensar no próximo. Leandro, mas é tão difícil. Nós ainda somos espíritos muito imperfeitos e ainda não está no tempo ainda do nosso despertamento. Nós podemos, talvez nós, com o período de imortalidade da alma, nos identificamos com aquele espírito, nós talvez até degradado já de outros olhos. Tudo que nós já vivemos aqui na Terra, já sabemos de cor. Já sabemos o resultado de cada uma de nossas escolhas. Portanto, como eu disse, a psicosfera não se vivencia, mas ela não pode no nosso livre-arbítrio. E para encerrar e poder mostrar que todos nós sim podemos remodelar a psicosfera que nós acessamos, vou trazer aqui então aquele que sabe de tudo. Aquele que é o modelo mais puro que nós podemos construir na Terra. É o Cristo. Então, portanto, não é o Leandro Carvalho que diz que nós podemos remodelar a psicosfera que temos acessar. É o Cristo. Quando ele se aproximou do povo e se aproxima dele, então, cercando de joelhos um homem. E ele diz, mestre, tem de piedade do meu filho, pois ele é lunático e ele sofre. Olha, se joga no fogo, olha, se joga na água. E Jesus diz, e eu levei aos seus discípulos, eles não puderam. E Jesus diz, traga logo esse menino. O menino vindo, ele ameaça o demônio sai imediatamente do menino. E ele fica curado. Os discípulos então ficam curiosos, mestre, por que nós outros não podemos curar? E Jesus fala, por causa da vossa integridade. Em verdade, eu digo, se tivesse café do tamanho de um grão de mostarda, e essa montanha transporte daqui para ali, e ela de verdade se transportaria, e nada vos seria possível. Jesus também diz o seguinte, se sois deuses, um dia farei tudo que eu faço muito mais. Portanto, o próprio Cristo está nos ensinando que como deuses e de nós, a chama divina, para nós nada é impossível. Por inverso, de nós que o mundo hoje emite e que alimenta tristeza, de ódio, rancor, de mágoa, de inveja, tudo que é sentimento de vibração, nós podemos escolher acessarmos vibrações mais elevadas de amor, de caridade. Para isso, precisamos ir substituindo os vícios materiais por vícios espirituais. Estamos, com o tempo, em vez de escolhermos vícios, todos como iniciantes, podemos escolher, então, ler, estudar, meditar, orar, ajudar. Dessa forma, meus irmãos, não somente na casa espírita, no Bezerra, no Boa Nova, no Kardec, no Caminho da Luz, ou qualquer outra casa espírita, nós vamos acessar vibrações de amor e caridade,
de esperança, de força e inovação aonde quer que a gente vá. Obrigado pelo momento aí.